Olá, pessoal! Nessa aula 2, nós iremos estudar sobre a alimentação da criança de 0 até 6 anos de idade. Então, é importante que vocês entendam que, a depender da faixa etária, da idade da criança, ela vai se encaixar num grupo específico, tá? E a alimentação dela vai ser uma alimentação específica. Então, para iniciar, quando a criança nasce até os 6 meses de idade, é aconselhado que a criança ela fique em aleitamento materno. Então, o aleitamento materno é a mais sabida estratégia natural de vínculo, de afeto, de proteção, de nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção nutricional para se estar reduzindo a e mortalidade da criança. Certo? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde, o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e após os 6 meses de vida, ele deve ser complementado, podendo se estender de 6 até mais anos. Então, a introdução alimentar, ou seja, oferecer alimento para a criança antes dos 6 meses, digamos que não tem mostrado tanta vantagem como que se espera. Muito pelo contrário, tem se mostrado alguns potenciais prejuízos para a saúde da criança, como, por exemplo, uma maior frequência de episódios diarreicos, né, problemas respiratórios e desnutrição. As evidências com relação aos benefícios da amamentação são inúmeras, tanto para a mulher, quanto para a criança, como também para a família, tá? Então, a gente tem vários exemplos mostrando os benefícios do aleitamento materno, como, por exemplo, ele ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, né? E, consequentemente, uma criança que está com o sistema imunológico ok, ela vai adoecer, né, de forma mais difícil, né? O desenvolvimento do sistema respiratório, porque a partir do momento em que a gente estimula a criança a fazer a sucção, ou seja, a mamar, a gente está estimulando os nossos pulmões e, consequentemente, a gente melhora o desenvolvimento do sistema respiratório. Quando a gente faz a amamentação, gente, não é necessário a gente introduzir água na criança, nem água e nem chás, tá? Quando a gente faz uso da alimentação da criança de leite materno, mais chás e água, ela já não é um aleitamento materno exclusivo, vale salientar, né? Para a saúde da mulher, o aleitamento materno, ele vai auxiliar, né? Por quê? Porque ele, digamos que diminui a probabilidade da mulher a adquirir ou contrair o câncer de mama, né? E a amamentação, ela também vai ser um método anticoncepcional nos primeiros 6 meses de vida, né? Após o parto, chega a ter 98% de eficácia, né? Desde que a mãe ela esteja amamentando exclusivamente e ainda ela não tenha menstruado, certo? Outra vantagem para a saúde da mulher é que ela, digamos que, auxilia no processo de perda de peso gestacional, certo? Então, esse binômio mãe-bebê e o aleitamento materno, ele vai se configurar como uma oportunidade de interação e contribuição para se estar estabelecendo, né, esse vínculo afetivo que vai, digamos que, resultar em uma maior segurança da mãe, em promoção e desenvolvimento afetivo, emocional e social da criança. E, consequentemente, a gente estimula que essa prática ela seja, se possível, né, seguida até os 6 meses de vida da criança exclusivamente.
Então, é importante que quando a gente esteja cuidando, né, de um RN, de um recém-nascido, a gente estimule a família, né, a estar em uso exclusivo o aleitamento materno. A gente tem algumas políticas que são políticas de promoção do aleitamento materno. E agora, no mês de agosto, gente, nós estamos no mês do agosto dourado, que é o mês da amamentação, onde é o mês em que se comemora mundialmente a importância da alimentação. E chama de agosto ouro porque o leite materno, ele é tão importante e ele é tão válido quanto o ouro. Por isso, essa correlação. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem tipos de aleitamento materno. A gente tem um aleitamento materno exclusivo, que é quando a criança ela vai receber somente o leite materno direto da mama da mãe, ou então quando ele é ordenhado, né? E através desse leite onde a gente vai ter que vai saciar a sede dele, que vai ter os nutrientes que ele precisa para estar desenvolvendo. Aí nós temos o aleitamento materno predominante, que esse aleitamento predominante é quando a mãe oferece à criança água ou alguns chás, tá? E quando eu falo em aleitamento materno, é quando a criança ela recebe o leite materno, né? Seja direto, eu colocando a criança na mama, ou seja, ele é ordenado quando a mãe tem muito leite, uma produção muito grande de leite, que eu venho oferecer o que eu não venho oferecer alimentos. Aí eu tenho o aleitamento materno complementado, que quando eu falo em aleitamento materno complementado, é quando a criança, além do leite, ele já faz a introdução de alguns alimentos sólidos e semissólidos com finalidade de estar complementando e não de estar substituindo. E aí a gente tem o aleitamento materno misto ou parcial, que é quando a criança ela recebe o leite materno e outros tipos de leite, certo? Então, é importante que a gente entenda que esse aleitamento materno, ele é fundamental para que a gente melhore esse vínculo mãe-bebê. E como seria a forma correta de se estar amamentando a criança? Então, o rosto do bebê de frente sempre para a mama, com o nariz na altura do mamilo, né? O corpo do bebê próximo da mamãe, o bebê com a cabeça e os troncos alinhados, o pescoço ele não pode estar torcido e o bebê fica bem apanhado. E aí a gente tem o negocinho da prega, que é o bico do peito, que algumas mães dizem que o bico não é bom para estar amamentando. Então, a gente tem que estar estimulando a saída quando o bico ele é invertido, ou seja, quando ele é mais lisinho. Mas, de forma geral, toda criança ela consegue se estar alimentando exclusivamente do leite materno, né, de forma eficaz. Óbvio, como eu disse para vocês, a gente tem algumas situações que são problemas relacionados à amamentação, como por exemplo o mamilo plano ou invertido, né, que pode estar dificultando, e a gente tem que ficar estimulando o bico do peito. Quando o bico do peito ele cria fissuras e traumas mamilares, né, outra situação em que a gente tem uma dificuldade para se estar amamentando quando fere o bicozinho do peito. O engurgitamento mamário, que é quando tem uma congestão, ou seja, é como se tivesse bloqueado a saída do leite materno. É outro problema muito comum, né, que a gente tem sobre o aleitamento materno. Então, eu quero que fique memorizado que até os 6 meses de idade deve ser exclusivo e a gente deve estar orientando a mãe a deixar de forma exclusiva e livre demanda o leite materno. Em alguns casos não é possível, mas sempre que possível a gente deve fazer essa orientação.